Casting de variáveis no PHP, mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo ao Classe Final, meu nome é Gleison e hoje estou trazendo para vocês mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Hoje a gente vai falar sobre casting aí de variáveis aí dentro do PHP. Então, se você não assistiu a aula passada aí que eu falei ainda sobre coerção de tipos aí no PHP, né, que é o type juggling aí no PHP, dá uma olhada lá. Essa aula é super importante para você poder entender o que é o casting, né? Então, como que a gente vai trabalhar com casting aqui dentro do PHP. Se estiver gostando do curso, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, comenta aqui abaixo o que você está gostando, quais são suas dificuldades, o que você quer aprender. Segue a gente também aí nas redes sociais, @classefinal. Eu também vou deixar para vocês aqui alguns links de algumas aulas que são interessantes para vocês poderem estar acompanhando aí com os assuntos que a gente vai falar hoje, como aula sobre tipos de variáveis, como declarar variáveis e tudo mais. E vamos lá para o VS Code para eu te mostrar o casting aí dentro do PHP. Então, aí na aula passada a gente viu aí sobre o type juggling, né, ou coerção de tipos ali no PHP. A gente viu que o PHP ele é capaz aí de converter tipos de forma automática, né? Então a gente viu lá, por exemplo, que se eu colocar o número 1 mais uma string que tenha número 1 lá dentro, o PHP consegue calcular para a gente, fazer a conta. Então ele vai tentar identificar, vai tentar converter para número, vai tentar converter para booleano e assim por diante. Isso a gente viu aí na aula passada. O que a gente vai ver hoje é como que eu posso fazer para converter aí os meus valores. O que a gente vai fazer agora é chamado de casting, tá? É quando eu quero converter um tipo de variável em outro tipo de variável. Lembrando que o que eu vou mostrar aqui é uma das formas de se fazer. Existem outras formas. O PHP, inclusive, tem funções específicas para converter. Então, por exemplo, para transformar um número, uma string, por exemplo, no inteiro. Ele tem algumas outras formas de se fazer, mas o que a gente vai ver agora são aí o casting, né? Ou seja, são formas de se converter aí manualmente, né, os resultados, aí, os valores de um tipo de variável para outro, tá? Então, para a gente começar aqui, eu vou colocar aqui um vardump e a gente vai ver o seguinte. A gente tem aqui, por exemplo, o número 5.5, certo? Eu vou rodar ele aqui, ó, e ele é um float, certo? Então, o tipo dele é um float. Mas como que eu poderia dizer, né? Como que eu poderia converter isso daqui para um valor inteiro, por exemplo? Eu posso simplesmente vir aqui, antes do número, colocar entre parênteses int. Isso daqui é chamado de casting, tá? Então, toda vez que você vê essa anotação entre parênteses e um tipo de variável ali dentro, nós estamos fazendo casting, ou seja, nós estamos meio que convertendo aí de um tipo para outro. Então, por exemplo, nesse caso, veja que ele arrancou aqui, né, tirou o ponto 5, ele simplesmente transformou esse número num inteiro, ele não arredondou, então isso é importante você lembrar em consideração aqui, não é um arredondamento, né? Se você precisar arredondar, você vai precisar usar a função round, floor, sale, inclusive eu tem aula aí falando sobre isso, dá uma olhadinha lá, qualquer coisa depois se não tiver assistido. Então, o int aqui, dessa forma, ele simplesmente vai converter a minha variável para um inteiro. Se isso daqui fosse uma string, por exemplo, eu também estaria convertendo aqui, né, para inteiro, certo? Da mesma forma que se tivesse aqui, né, um espaço, eu falei para vocês, né, mostrei para vocês que o PHP faz isso automaticamente, mas eu também poderia forçar isso daqui. Então, colocando um espaço aqui, por exemplo, colocando aqui um espaço no começo, certo? Isso daqui ele vai considerar aí como válido, né? Se eu colocar aqui alguma palavra aqui no final, ele vai considerar aqui o número, veja que ele tentou converter, e diferente, né, da coerção, ou seja, quando o PHP converte isso para a gente automaticamente, que ele dava aquele warning, né, avisando, olha, você está tentando, aqui eu tenho um texto aqui, né, que não é um número, você está, né, pode estar tendo problema. Nesse caso aqui, o PHP não mostra, por quê? Porque quando eu faço um casting, eu, como programador, estou assumindo que eu quero fazer isso. Portanto, né, quando eu coloco aqui, ele ignora, né, ele não vai trazer aquele warning e ele simplesmente vai dar erro, né, caso aqui o texto, né, não possa de fato ser convertido,
né, ele vai dar 0 aqui, ó. Reparem que nem erro ele deu aqui no caso. Então, tem que tomar cuidado quando estiver utilizando o casting. Da mesma forma que eu converti aqui para inteiro, eu poderia converter aqui para float, certo? E aí eu vou ter ali o 5.5, né? Então, se eu tiver aqui vários números, eles vão ser colocados ali, né, depois da minha vírgula, tá? Então, maravilha. A gente tem aqui, por exemplo, o valor 0, né? O valor 0 a gente viu que ele é um inteiro, né, do tipo int. E eu posso transformar isso daqui num booleano. Como? Vou colocar aqui bool, certo? Aqui entre parênteses, lembrando que não faz diferença, né, se esse número vai ficar aqui grudadinho. E também se tiver espaço aqui, né, dessa forma o PHP vai fazer da mesma forma. Mas geralmente quando a gente faz o código, geralmente a gente faz dessa forma, né, sempre os parênteses aqui juntos e o valor aqui junto, mas também é comum, né, de você encontrar assim com um espacinho a mais, às vezes fica melhor na legibilidade. Então reparem que 0 ele converteu aqui para falso, né? Se eu colocar isso daqui dentro de aspas, né, ou seja, vou transformar numa string, continua sendo falso, tá? Se eu colocar aqui o valor 1, agora ele vai converter para verdadeiro, né? Então o PHP ele consegue aqui converter, né, se eu colocar aqui 0, ele vai converter para falso. Se eu colocar aqui 1, ele vai converter aqui para verdadeiro, né? Se eu colocar on, ele também vai converter, né, aqui para verdadeiro. Então, essa é uma forma de você converter, né? Então, eu estou trabalhando lá com valores. Eu quero, né? Tá chegando uma informação ali da tela do usuário. Ela vem, ao invés dela vir como verdadeira, ela vem como 1 e 0. Porque você pode estar fazendo um código que retorne 1 e 0 ao invés de true ou falso de verdade, né? Então, dessa forma, você pode estar convertendo esse valor aqui para um booleano, né? Então, se tiver aqui dentro escrita a palavra falso, né? Falso aqui, ele também considera como true, lembrando, né, que aqui, né, aquilo que eu comentei na aula passada, né, valores truth, então valores aqui dentro, né, 0, ele considera como falso, né, se tiver vazio aqui, ele considera como falso, se tiver qualquer texto aqui, né, dentro, ele considera como verdadeiro, né, e se tiver um aqui, ele também considera como verdadeiro. Então, você tem que levar em consideração isso na hora de estar convertendo, né? Se por acaso seu front-end estiver mandando 0, 1, 2, 3, 4, 5, se você estiver fazendo esse casting aqui, né, fazendo via casting, talvez você tenha problema, né? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos vão ser interpretados como true e só o 0 que vai ser como falso. Então tem que ver se é isso que você realmente quer, tá? Outra coisa que a gente pode fazer, então eu tenho aqui o número 0, eu quero transformá-lo para string, né? E eu vou simplesmente colocar aqui ele string, né? Antes, ele vai converter isso aqui para string. Então, se eu colocar aqui como true, por exemplo, ele vai transformar aqui, né, no número 1. Se eu colocar aqui falso, ele vai colocar aqui como 0. Se eu colocasse aqui, por exemplo, um array, né? Um array aqui, ó, aí ele vai dar erro. Ele vai dizer, ó, não tem como você fazer isso, né? Agora, por exemplo, se eu tentar converter isso daqui, né, num inteiro, né, então eu tenho um array e vou converter ele no inteiro, né? Aqui ele vai dar 0. Num array vazio, ele vai considerar como 0. Se eu colocar aqui valores, né, dentro do meu array, ele vai considerar aí como 1, né? Se eu tivesse convertido isso aqui para bool, né, por exemplo, eu teria aqui um verdadeiro, né? Se ele tivesse só vazio, ele seria falso, né? Então dá para você fazer esse tipo de conversão. Tem que tomar cuidado, né, para ver se é realmente isso que você quer fazer. Além disso, existe também o casting aí para array, ou seja, eu posso transformar variáveis em array, né? Não é muito comum utilizar isso com números, né? Então, por exemplo, se eu coloco 1 aqui, ele joga o 1 dentro do meu array, né? Colocar aqui, sei lá, 10, por exemplo, ele simplesmente vai jogar ele aqui dentro, né? Se isso daqui for uma string, né, por exemplo,
ele também é capaz de transformar isso num array, ele simplesmente vai jogar isso aqui ali dentro de um array, mas existe um outro uso aí para essa conversão de array, mais para frente a gente vai ver isso, é quando eu quero converter, né, um objeto. Então, existe a possibilidade de eu ter um objeto, a gente não viu ainda como trabalhar com objetos, mas em alguns casos é possível você pegar um objeto, né, e converter ele num array ou vice-versa. Portanto, eu tenho aqui o casting, né, array, e eu tenho também o casting para objeto, né? Então, se eu colocar aqui como um casting para objeto, eu vou ver que o PHP criou para mim aqui, né, um objeto desse tipo aqui. A gente mais para frente vai entender o que é esse std class aqui, né? E basicamente esse std class tem lá dentro, né, um valor aqui 10, né, que é o escalar aqui, né? Ou seja, essa é uma variável do tipo básico, né, uma variável primária. Ele vai jogar aqui, né, como um escalar, né? Se eu tivesse aqui, por exemplo, true, né? Então, eu rodasse aqui, ó, eu teria que o escalar true. Se eu tivesse aqui um array, né, por exemplo, ele transformaria, né, esse array aqui num objeto. E nesse caso, se fosse um array, né, do tipo associativo, né, que é esses arrays que tem as flechinhas, o que que aconteceria, né? Quando eu converto, né, ele para um objeto, as chaves elas viram propriedades dentro desse objeto, e os valores, né, eles se transformam em os valores dos objetos, obviamente, né, das propriedades. Então, é possível você transformar aí, né, arrays associativos em objeto ou objetos em arrays associativos, né? Então, isso daí é possível. Mais para frente a gente vai ver mais exemplos aí com casting para object. Aqui, para esse exemplo aqui não fica muito bacana. Então, basicamente você tem que lembrar desses itens, né? Então, quando você quer converter manualmente um tipo de variável para outro sem usar uma função, porque existem funções, por exemplo, int_val, por exemplo, é uma função que serve para converter aí, né, valores para inteiro, certo? A gente vai ver isso daqui depois com mais detalhes. Então, nesse caso, você poderia usar o int_val ou você pode fazer simplesmente o cast para int, é muito mais simples. A gente geralmente faz o casting quando você já tem certeza que a informação está certa. Então, por exemplo, eu tenho certeza que aqui é um inteiro. A única coisa que não está certo é que ela veio como uma string, por exemplo. Então eu sei que aqui ela vai chegar, eu tenho 100% de certeza que aqui o número que está chegando é um int, mas ele simplesmente está chegando como uma string, eu quero transformar ela em um inteiro. Então a gente usa dessa forma, simplesmente para fazer uma conversão rápida. Ou então, eu sei que aqui sempre vai vir 0 e 1, por exemplo. Né? Eu tenho certeza que aqui vai vir 0 ou 1, não vai vir outro número diferente. E aí eu falo, não, mas eu quero transformar esse 0, 1 em um booleano de verdade. Eu quero transformar em true ou falso de verdade. Aí sim, a gente faz o casting, tá? Então tem que tomar cuidado com o casting, porque se você estiver fazendo casting de variáveis que não são totalmente compatíveis, você pode acabar tendo problemas, né? Então imagina que eu vou converter, por exemplo, eu vou falar assim, eu quero que venha um inteiro, aí vem um texto qualquer, assim, desse jeito, e aí eu vou converter ele aqui para o inteiro. O meu programa não vai quebrar, não vai dar pau aqui, não vai dar nenhuma exceção, não vai dar nenhum erro, mas o valor também não é o valor que eu precisava, né? Então, se eu precisasse tirar, por exemplo, esse texto daqui, e aí sim transformar isso daqui em um inteiro, eu teria que fazer um tratamento antes de dar o casting. Eu teria que tratar isso aqui antes, dar um replace nisso daqui, tirar esse pedaço de texto, aí sim, para eu poder fazer o casting para int. Então, tem que tomar cuidado, tá legal? Então, essa daqui é a aula de hoje. Se gostou, deixa seu curtir, comenta aqui abaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações, segue a gente, @classefinal nas redes sociais e até o próximo vídeo.